Eu quero contar para você uma história. Essa história aconteceu comigo na época que eu trabalhava no Hospital de Doenças Tropicais. Eu já fui nutricionista lá no HDT. E eu cuidava da ala pediátrica lá. Eu vivenciei inúmeras histórias, e histórias assim muito transformadoras e que me transformaram também. Uma delas é a que eu vou te contar hoje. Num determinado dia, internou no HDT uma criancinha, era um bebê ali de 8 meses, se eu não me engano. Vou colocar aqui um nome para ele, tá? Não é o nome real, é um nome fictício. O nome da criança era Francisco. E quando eu entrei na ala dessa criança, quando eu entrei no leito dela, que ela estava internada, ela estava acompanhada da mãe, e aí eu fui conhecer a história dessa criança. É uma criança que tinha sido adotada por essa mãe. Essa mãe já tinha tentado ter filhos por vários anos e não conseguia. Tanto ela quanto o marido dela já tinham desistido e tinham se inscrito no programa de adoção para adotar, para quando surgisse uma criança. E aí, de repente, surgiu uma criança. Ela é daqui de Goiânia e a criança que surgiu era lá de Belo Horizonte. Essa criança, ela era soro positivo, ela tinha HIV. E tinha uma história assim, de muitos maus tratos com a criança, negligência no cuidado, a criança passava fome, a criança ficava em casa. E essa criança internou no hospital muito desnutrida. Então ela tinha assim, um baixo peso extremo. E você não tem noção do cuidado que essa mãe tinha com essa criança. Ela adotou uma criança soro positivo e amava essa criança de uma forma que eu nunca tinha visto igual na minha vida. E como essa criança tinha baixo peso, ele tinha 7 meses, era um bebezinho de baixo peso, ela praticava alimentação responsiva também como eu nunca vi igual. Ela respeitava exatamente o limite que o bebê dela conseguia ir. Ela não forçava ele a comer. Ela entendia quando ele dizia que ele estava com fome, quando ele mostrava os sinais de fome e de saciedade para ela. E ela já tinha me falado isso. Não, eu não quero forçar meu bebê a comer. Eu já vi que dessa forma não tá dando certo, que isso, que aquilo. E aí o que a gente fez? Como ele tolerava um pequeno volume em cada refeição, o que a gente conseguiu fazer foi aumentar o índice calórico de cada refeição sem mexer no volume, porque era o volume que ele conseguia ingerir. E a gente conseguiu praticar uma alimentação responsiva com ele. Ele definia a quantidade que ele comeria, ele mostrava quando ele estava com fome. E como ele tinha a questão do baixo peso com ele, a gente entrou com uma suplementação com ele, para ele com certeza, para ajudar nesse ganho de peso e nessa construção dos hábitos alimentares com ele. Essa criança ficou internada por mais ou menos 3 meses lá no hospital. E quando ele saiu, foi assim uma coisa linda e emocionante, porque ele saiu totalmente recuperado. Ele saiu tomando toda a medicação que ele precisava, né, conseguiu se estabilizar ali na evolução da doença, né, em todos os índices que a gente acompanha. E ele saiu do hospital uma outra criança. E eu nunca vou esquecer da história desse bebezinho. O quanto aquela família era envolvida, o quanto aquela família amava a criança, o quanto aquela família confiava naquele bebê. E permitia que ele mostrasse todos os sinais de fome e de saciedade dele. Claro, a gente não deixou assim, Deus dará. Ele come o tanto que ele quer, a quantidade que ele quer. Ele comia a quantidade que ele queria, mas a gente trabalhava com a questão da nutrição, dos nutrientes, o que a gente ia colocar no volume que ele conseguia comer. Então ele nunca era forçado a raspar o prato, ele nunca era forçado a comer uma colherada a mais. Ele conseguia mostrar a quantidade que cabia na barriguinha dele. E assim, ele conseguiu recuperar o peso dele. Ele saiu do hospital uma criança sem nenhum atraso, sem nenhum sinal de desnutrição. E por outras vezes a mãe levava, né, o Francisco lá para eu dar uma olhadinha no hospital. E cada vez mais ele evoluía melhor. Eu consegui acompanhá-lo até por volta de 2 aninhos. Então ele chegou... A mãe me levou lá quando ele tinha 2 aninhos, era outra criança, totalmente transformada, totalmente desenvolvida. E graças a Deus, ele conseguiu achar um lar
para ele, com uma família que o transformou e que permitiu que ele se desenvolvesse da melhor forma possível. Então foi uma história que me transformou muito, a dessa criança, com todas as dificuldades que ele passou, com todo o histórico de vida que ele tinha, até aquele momento, até os 7 meses, todo o histórico de maus tratos que ele recebia, né, da família biológica, e a transformação que ele teve ao cair numa casa totalmente empoderada. A mãe era professora e a mãe, assim, acreditava muito naquela criança. E tanto que ela transformou esse bebê e transformou a vida dela também, com a presença daquela criança ali. Então eu queria dividir essa história com você, para você ver que tudo é possível. Quando a gente quer, quando a gente está motivado, quando a gente tem fé, quando a gente se dedica para fazer aquilo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa história e que tenha te transformado da forma que me transformou.